Olha só, vamos lá. Então, a gente está, assim, num momento muito importante para falar de narcisismo. Eu não assisto Big Brother porque eu não tenho tempo, não tenho interesse, depois eu saio cansada da vida dos outros, que tem dado um trelelê, um rololô, um pepepé, e tem uma psicanalista que tem feito um diagnóstico remoto assim, das pessoas do Big Brother, e isso está causando maior polêmica. E por quê? Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a tal da moça, que é psicóloga, psicanalista, tarararará, fez lá um diagnóstico da Carol Conká, que eu concordo com tudo, achei o texto dela maravilhoso, perfeito. A Carol Conká, esse estorvo, ela é narcisista, tadinha, é um estorvo para casa, né? Porque eu já falei para vocês que o narcisista é um pobre coitado, é um privado de afeto. Né? Muita gente, o narcisismo, ele funciona eventualmente até como xingamento, né? As pessoas são narcisista, tu é um narcisista. A gente não pode, principalmente se a gente trabalha com terapia do esquema, usar o transtorno de personalidade narcisista como um xingamento. Por quê? O sujeito narcisista sofre. Ele tem um buraco no peito, eu sempre falo isso. Ele tem um buraco no peito. A base, o esquema que baseia toda a estrutura de personalidade, os esquemas que baseiam a estrutura de personalidade do transtorno de personalidade narcisista são os esquemas de privação emocional, defectividade e arrogo como hipercompensação, né? Então, é um pobre coitado. Inclusive, o Jung faz uma crítica ao DSM-5, né? Quando ele diz assim, olha aqui, gente, pelo amor de Deus, o DSM-5, ele faz, na verdade, ele fala do 4, porque a publicação desse livro, né, da terapia do esquema, é de 2004. Então, ainda é DSM-4, não é o 5. O 5 é uma versão atual, que é de 2013, né? Então, já tem 9 anos, não está nem mais tão atual, tem 9 anos. E aí, ele vai dizer assim, o problema do DSM-5 é que ele fala ali só dos sintomas, né? Só ali, mas não trata muito sobre quem é esse sujeito. Então, com a terapia do esquema, que nasceu, de fato, para cuidar dos transtornos de personalidade borderline e narcisista, ele vem dar uma nova compreensão. Ele vai tratar o narcisista com muito mais carinho e atenção. É isso que a terapia do esquema faz. E é por isso que tem retornos impressionantes num transtorno que era considerado absolutamente difícil de tratar em qualquer linha da psicologia. Tanto no behaviorismo, tanto na TCC, quanto na psicanálise. Eram transtornos considerados intratáveis, né? E tudo o que aconteceu na terapia do esquema foi para dar conta, principalmente, desses 2 transtornos de personalidade. Mas aí o que aconteceu? Se percebeu que a terapia do esquema, ela dá conta disso e de várias outras questões. Várias outras questões, porque os esquemas baseiam todo o resto, ou seja, a construção do sujeito, a história do sujeito, as dores, as privações, as necessidades não atendidas, elas compõem o sujeito, e o sujeito é ali, ó, a expressão das suas dores. E aí a gente categoriza, esse aqui aí bota em caixas, né? Esse é narcisista, esse é border, esse é histriônica, esse é, né? Esse é o deprimido, esse é o bipolar, esse é o esquizofrênico. É assim que acontece. Mas o sujeito tem uma história, ele não é a doença. E é dessa história que a gente, com terapia do esquema, vai tratar. É dessa história dolorosa, muitas vezes, porque ser criança é péssimo. Ser criança é péssimo. E aí, eu ontem fui ver
lá, a tal da Carol Conká, eu não consegui ver muito, não. Consegui ver 10 minutinhos, já deu. Aquilo é um horror. Mas eu fui lá ver a história e ela disse assim, eu tratei o Lucas, que é um dos personagens, que ela foi absolutamente truculenta, violenta, arrogante, sem empatia, e ela disse assim, ó, para se desculpar de algum modo, para justificar a sua atitude, né? E é uma mulher de levantar bandeiras. E ela disse assim, eu tratei o Lucas como a minha mãe me tratava, eu não morri. É típico de narcisista. Aliás, é típico de gente que fala de abuso, né, de uma forma ampla, geral e restrita. Eu fui desprezada, eu fui ignorada e não morri. É assim. É assim que eu ajo no mundo, porque foi dessa forma que eu aprendi, né? Por modelagem. Então, o narcisista, ele é um sofredor. Eu quero que vocês entendam isso. E ele vai arrumando recursos, modos de atuação no mundo para poder minimizar essa dor tão profunda que ele sente. Então, são formas de analgesia, né, para que ele não sinta tanto. Então, eu quero que vocês, no primeiro momento, entendam isso, porque a gente fica antipático com o narcisista. Ah, fulano é um narcisista, né? Fulano é um fulano de tal. O narcisista virou xingamento, é fato. Então, assim, eu quero começar com os critérios diagnósticos, sem dúvida nenhuma. Não sei se vocês conhecem. Vocês querem que eu vá por aí ou vocês querem que eu vá por outro lugar? Mas pode ser por aí, gente? Pode falar. Vocês querem que eu vá por aí? Eu quero primeiro apresentar o critério diagnóstico, porque é a partir do critério diagnóstico do DSM-5 que a gente se fundamenta para poder trabalhar. Não é isso? Toda atuação do psicólogo tem que estar pautada numa bibliografia. E o DSM-5 é a nossa Bíblia, não é? Uma coisa são traços narcísicos. Esses traços narcísicos são importantes. Se a gente não tiver traços narcísicos, a gente desaparece, a gente vai ficar deprimido, melancólico. Então, traços narcísicos são importantes? São. A gente precisa ser admirado? Sim. A gente precisa ser reconhecido? Sim. O que diferencia um traço narcísico do transtorno de personalidade narcisista? É quando isso atrapalha o sujeito. O que caracteriza um transtorno de personalidade? Quando você pega lá a definição do DSM-5, a gente percebe que um transtorno é o que transtorna o sujeito e quem está em torno dele. Isso é um transtorno de personalidade. Quer dizer, tem problema querer ter 100 mil seguidores? Não. Tem problema querer ser reconhecido? Claro que não. Tem problema querer ser admirado? Não. O problema é quando é só isso e quando esta intenção somente atrapalha a existência do sujeito e quem está em torno dele. Quando isso faz o sujeito se deprimir, né? Agir mal no mundo. Então, isso se torna um transtorno. Indo lá para a border, é um problema a pessoa ser muito afetuosa, ser muito emotiva? Não. O problema é quando essa emoção exagerada faz a pessoa querer matar a outra ou se matar. Então, o problema está na intensidade da parada. Na intensidade, sabe? Claro que é importante. O narcisista quer tabela, a Narciso acha feio, que não é espelho, a mente apavora, o que ainda não é, nada do que não era antes, não é? Ainda não havia para nós. Caetano. O que acontece? Alguma coisa acontece no meu coração. Eu misturei. Não misturei, não. Gente, mas não quero falar de música, não quero falar. Olha a Irlânia aí. Irlânia é super musical e eu também. Irlânia trabalha com musicalização. Olha, é um barato. Educação, psicologia positiva nas escolas, depois a gente fala de.
Mas voltando aí, que eu fui lá para a música, claro que a gente tem que estar bem, claro. O problema é o exagero disso, é quando para eu estar bem eu tenho que diminuir o outro. E isso é um problema, isso é o transtorno. Então vamos lá para saber quais são os critérios diagnósticos. Quando é que a gente pode afirmar, baseado em ciência, que um sujeito tem um transtorno de personalidade narcisista? Prestem atenção, são critérios diagnósticos. Se o sujeito preencher esses critérios, ele terá, a gente pode afirmar que ele tem um transtorno de personalidade narcisista. Tá bem? Então, primeiro, um padrão difuso de grandiosidade. O sujeito acha que ele é imenso, que ele é enorme, né? E isso é uma fantasia, e ele age dessa forma, como se ele fosse maior que todos. Tá bem? Tem uma necessidade de admiração e uma falta de empatia muito grande, que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos. Bom, esse é um primeiro momento. E aí, se ele tiver 5 ou mais dos critérios que eu vou dizer agora, você pode dizer o cara tem um transtorno de personalidade narcisista. E essa definição, e eu estou dando esse diagnóstico porque eu estou baseada no DSM-5, que é um instrumento validado pelo nosso CRP, tá bem? Primeiro critério diagnóstico é uma sensação grandiosa, olha a grandiosidade full time, né? Da própria importância. Por exemplo, o sujeito exagera em conquistas e talentos e espera ser reconhecido como superior. Ele quer ser reconhecido. Ele exagera, sabe? Enfim, é um cara que está sempre se vangloriando, porque eu isso, eu aquilo, porque eu sou bom, eu sou o tal, porque o meu carro ele é o melhor da vizinhança, enfim. Né? O meu cargo é o melhor, mesmo que não seja. São pessoas muito bem-sucedidas, geralmente, por quê? Eles estão sempre em busca de status, né? Então estão puxando o saco de alguém, fazem conluio, puxam saco, e quem puxa saco puxa também tapete, então ele puxa saco de um, puxa tapete do outro, vai puxando as coisas das pessoas, sabe? É isso. Então esse é um dos critérios. Tem essa sensação grandiosa da própria importância em comportamento e fantasia? É um critério. É preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. Está sempre ali platonicamente no mundo das ideias, são extremamente exigentes. Eles querem a mulher bonita, né? Sabe aquela mulher bonitona que está sempre do lado de um narcisista, ou aquele homem super sarado, né? Super importante, ou sarado, ou com dinheiro, ou qualquer coisa assim. Porque ele gosta daquela mulher, às vezes ele nem transa com aquela mulher, mas é para que o amigo veja que ele tem uma mulher bonita, bacana, e para que o sentimento de defectividade não o assole. Compreenderam? Olha só. Então, esse é o segundo critério, essa preocupação com sucesso, né? Eu preciso fazer sucesso, eu tenho que ter a mulher mais bonita do mundo, eu tenho que ter o corpo melhor do mundo, eu tenho que estar. Terceiro critério diagnóstico para a gente dizer que o sujeito tem um transtorno de personalidade narcisista. Acredita que ele é especial, sabe? E que pode ser somente compreendido ou associado com outras pessoas especiais de condição elevada. Eles não gostam de se misturar com qualquer um. Com qualquer um, tá bem? Olha aqui, esses narcisistas, eles estão também na academia, tá bem? Na academia, sabe aquela da produção de saber? Tem muitos narcisistas ali, demais. Então, eles não se misturam com qualquer um, eles querem só assim, ter contato com pessoas importantes, essa gentalha eu não estou nem aí, não quero gastar o meu tempo com gente que não vai me trazer nada. Esse é um pensamento bem comum.
Demanda admiração excessiva. Ele quer ser, é o quarto critério diagnóstico, ele quer ser admirado sempre, por todos. Então, quando ele está num grupo e ele percebe que ele não tem essa admiração, ele ou detona o grupo, ou sai do grupo, menospreza aquilo, diz que aquilo não vale nada, que grupo é esse, que coisa mais idiota, que coisa mais idiota, que coisa... enfim. Ok? Apresenta um sentimento de possuir direitos. Direitos, esse é o quinto. Direitos, expectativas irracionais de tratamento especial, ou seja, ele acha que ele merece mais, olha o merecimento aí, ó. Ele acha que ele merece mais que qualquer um. Que ele tem que estar... Sabe aquele famoso sabe com quem você está falando? É esse sabe com quem você está falando. Não sei vocês, se vocês conhecem algum narcisista, eu conheço alguns. Então, pessoalmente, assim, né, até na nossa profissão, muita gente sabe aquele você sabe com quem você está falando? É mais ou menos isso. Então, esse é um critério diagnóstico para a gente dizer, ó, o sujeito tem um transtorno de personalidade narcisista. Sexto critério, é explorador em relações interpessoais, costuma querer tirar vantagens das pessoas para atingir os seus objetivos. Ele usa, é manipulador, ele explora sem dó nem piedade, porque falta-lhe empatia, ele não se coloca no lugar do outro. Então, como ele é o mais importante dos mais importantes, ele pode usar qualquer um para qualquer coisa, tá? Carece de empatia, né? E já falei diversas vezes, por relutar em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e necessidades dos outros, ele não consegue. A não ser que, e a gente vai falar sobre isso, ele esteja no momento fragilizado, fragilizadíssimo, quando a criança solitária dele está, ó, pintando, aí ele é capaz de chorar no filme quando uma criança é abusada, como ele foi de algum modo. Então, quando ele se reconhece em alguém. Então, ele pode até chorar ali, ó, assistindo aquele filme. Ah, porque aí você fala, não, mas ele não é narcisista, não, porque ele chorou. É porque a criança solitária dele, ó, botou o nariz para fora, mas aí ele engole. Ele engole com outros modos, que eu vou falar aqui para vocês. Quais são os modos comuns nos narcisistas, nos transtornos de personalidade narcisista, tá bem? Quais são os esquemas, quais são os modos, quais são os estilos de enfrentamento, tá? Eu estou aqui definindo com DSM-5 para a gente poder declinar daí, tá bem? 8. É frequentemente invejoso em relação aos outros ou acredita que os outros têm inveja dele. Ele está sempre, sabe aquele que tem aquele carro, a inveja é uma... né? Porque, na verdade, ele inveja, né? Ele inveja. Aquela pessoa que se sente invejada também, um outro morre de inveja de mim, um fulano de tal morre de inveja de mim. Quem é você na fila do pão, né? Ele se acha ótimo, o maravilhoso. Ele se sente... Na verdade, ele se expressa desse modo. Isso aqui é a ponta do iceberg. Esses critérios diagnósticos aqui são os comportamentos do narcisista, né, que fazem a gente fazer o diagnóstico. O que está por trás é um grande buraco afetivo. Finalmente, 9. Demonstra comportamento e atitudes insolentes. Né? Eu vou mandar, eu vou te bater, eu vou te prender, eu vou... Atitudes insolentes. Não é? Então, esses são comportamentos de xingamento, né? De xingamento do outro, de xingamento nas relações, enfim, essa coisa muito nociva. Por isso que a gente usa o narcisista como xingamento mesmo, porque dá raiva. A gente fica com raiva desse comportamento. E a família que tem uma pessoa narcisista sofre muito.
filhos de pais narcisistas têm a sua individualidade massacrada, a sua noção de eu massacrada. E, por muitas vezes, tornam-se também narcisistas. Porque pais narcisistas usam o filho como objeto para o seu bel prazer, para o seu engrandecimento. Então, ele vai dizer assim, eu quero que você faça medicina. O cara não consegue ver sangue. Mas os pais decidem que a medicina é a profissão mais importante do planeta. Então, eles usam os seus filhos para serem enaltecidos, porque, afinal de contas, ser pai ou mãe de médico pode favorecer o seu reconhecimento como uma pessoa bacana. Né? Aquela coisa para inglês ver. E não tem empatia. Imagina você sendo pai e mãe sem empatia com seu filho. Que você manda o sujeito assim, cala a tua boca, manda a criança, cala a boca, engole o choro. Sem a menor empatia, sem perguntar, criança, para que você está chorando? Qual é a necessidade? O que você está precisando? Qual é a necessidade? Qual é a sua necessidade que não está sendo atendida? O que você está precisando? Tá? Então, é muito nocivo. A gente já falou aqui também sobre pais e mães narcisistas, né? O quanto isso causa sofrimento aos filhos. E essa criança não tem como reagir a isso. Por isso que eu digo que ser criança é uma bosta. Raramente, gente, eu não sei vocês aqui, a gente depois faz mas raramente alguém teve uma infância feliz. Como é que foi sua infância feliz? Eu falo narcisista. Eu tenho um traço aí de narcisista, porque o narcisista não consegue nem reconhecer que a infância dele foi absolutamente privada de amor genuíno. Ele não consegue reconhecer. Por isso que o Jung foi obrigado a fazer um outro inventário chamado Inventário de Estilos Parentais. Por quê? Quando a gente utiliza o questionário de esquemas com narcisista, geralmente dá ele não reconhece, porque ele não pode lidar com a dor de ter sofrido lá na infância, ele não reconhece que ele teve buracos emocionais. Tá bem? E todo mundo quieto, gente, tá tudo bem, né? Por aí tá tudo bem. Quais são as características? Então, desses 9 critérios, se o sujeito tem 5, a gente já pode dizer, tá? Quais são as características que apoiam esse diagnóstico? A vulnerabilidade nessa autoestima, o sujeito tem uma vulnerabilidade, né? Igualzinho essa moça, Carol Conká, totalmente vulnerável na autoestima dela, absolutamente esquisita, o comportamento estranho. Depois vocês observem. E aí, essa vulnerabilidade, porque é muito vulnerável nessa autoestima, ele começa a tentar esconder isso, criando um personagem frágil. Frágil. Se você der um peteleco no narcisista, ele desmonta. Ele desmonta. Porque ele cria um personagem maravilhoso que não é ele. É o bonzão só por fora, sabe? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É mais ou menos isso. E aquilo é frágil. Por isso que Jung vai falar de arrogo frágil. É por isso que, no embate com o narcisista, quando você fala sobre as vulnerabilidades dele, ele pode avançar em você. Pode avançar em você. Porque quando você fala para o narcisista que ele está errando, vem toda a sensação de defectividade da infância dele para o presente. Tá legal? Então, a crítica assusta o narcisista, né? E aí, ou ele vai dizer, essa pessoa que me critica não vale nada, né?
aí ele desconsidera a pessoa que faz a crítica, né? Não ouve a crítica, ou age com fúria, como eu falei para vocês. Né? Às vezes parecem humildes. Lembram que eu falei do narcisista de armário, quando eu estava falando lá do esquema de Arrobo? Às vezes eles parecem humildes, para mascarar essa sensação de grandiosidade que eles têm em relação ao outro. E onde é que moram, geralmente, esses narcisistas de armário? Nos templos religiosos. Sejam quais forem esses templos religiosos. Está na igreja evangélica, está no centro de Macumba, está na igreja católica. Tá bem? Independente, no templo budista também tá em todos os lugares. São pessoas que se fingem de humildes, mas, na verdade, não são. Se sentem melhores que as outras, tá? As relações desses narcisistas, elas são pautadas pela falta de empatia, como eu disse, e pela sensação de merecimento, que é absolutamente exagerada. O desempenho no trabalho pode também ser afetado, sabe? Porque tem uma ambição desmedida e quando ele não consegue atingir os seus objetivos, eles ficam deprimidos. Aí prestem atenção, como a depressão não é causa, a depressão é sintoma. Olha como é importante a gente entender esquema, porque a depressão, e a gente está aí, já vai já lançar um curso sobre isso, a depressão, ela é a ponta de um iceberg. Prestem atenção, a depressão é a ponta de um iceberg. Como é que a gente trata da depressão? Entendendo a história do sujeito, o que está por trás desse sintoma. Né? A depressão é esse sintoma. Quando é que um narcisista vai procurar o tratamento? Quando ele perdeu o carro, a mulher, o dinheiro, e aí ele se sente vulnerável, está deprimido, ele não vai porque tem uma criança, uma ferida aberta dentro do peito. Ele vai porque ele está deprimido. Aí ele já foi ao psiquiatra, né? Porque para ele o psiquiatra tem um grau maior de importância, então ele vai ao psiquiatra e aí no final ele vai lá no psicólogo porque alguém obrigou, diga-se de passagem. Ninguém chega no consultório para dizer assim, eu vim aqui porque eu sou narcisista. Até chega para dizer, eu vim aqui porque eu sou border, eu vim aqui porque eu sou bipolar, aliás, bipolar, qualquer coisa agora é bipolar. Eu sou bipolar, eu falo, cara, onde é que está? Vamos lá, critérios diagnósticos, deixa eu ver se você é. Entendem o que eu estou falando para vocês? Então, não se procura o consultório porque o sujeito é narcisista. Ele não vai chegar lá batendo no seu consultório para te dizer isso. Ele vai dizer que alguém mandou, o psiquiatra mandou, a mulher falou que vai separar dele, ele não pode perder aquela mulher que ela ainda está ali enxuta, entendeu? Ele não tem como conseguir outra porque ele perdeu... Alguma coisa assim nesse nível. Então, ele vai por causa disso. Eu nunca, com 29 anos, né? Eu agora descobri que tenho 29, não 27, 29 anos de profissão, eu nunca recebi alguém dizendo, olha aqui, eu vim tratar do meu narcisismo. Nunca na minha vida. Nunca. Né? Então, essas pessoas têm períodos sustentados de grandiosidade, e outros de sentimentos de impotência absoluta, podem ter anorexia, podem ter vícios em drogas, principalmente cocaína, no caso do narcisista. A droga do narcisista é a cocaína e a bebida é o uísque, né? Não estou dizendo que narcisista não fuma maconha nem que toma cerveja, mas eu estou dizendo a droga predileta, né, do narcisista é a cocaína e o uísque, porque dá a sensação de poder, grandiosidade. A cocaína é o diabo em pó, né? O cara cheira e fala, opa, eu estou podendo. A maconha joga para dentro, torna o sujeito mais reflexivo. Mas como narcisista, quando ele volta para dentro, ele vê o nada e ele não pode encarar aquele nada, ele não pode encarar aquele buraco afetivo, ele vai para a coca, porque a coca dá a sensação de potência, né? De eu sou o poder.
eu tenho poderes, eu sou melhor que todo mundo. Reitera a ideia de que ele é mais poderoso. Adriana, outros transtornos podem vir junto ou tem que ter pedigree, pura raça? Narcisista com pedigree? Não, gente, pode ser que venha misturado, agora tu imagina, com vários outros transtornos, como histriônico, border, antissocial, paranoide. Tá? Um transtorno de personalidade não exclui o outro, mas quando a gente vai fazer um diagnóstico, a gente vai dizer assim, olha, transtorno de personalidade narcisista com traços tais, histriônicos, border, Então, olha isso. Então, não vem com raça pura, não vem puro, vem acompanhado, cheio de comorbidades. Ah, pode estar puro? Pode estar puro. Mas é porque, às vezes, as pessoas falam, mas se ele é histriônico, ele não é narcisista. Se ele é narcisista... Não, ele é narcisista com traços histriônicos. Ele é com traço tá? Tá bem? Foi ótimo, né? Ele é com traço Vocês entenderam, né, o que eu quis dizer? Sim. Então, o que o Jung acrescenta aqui, né, nessa visão do DSM-5, acrescenta, faz algumas colocações aqui na terapia do esquema, como como critérios também, para a gente poder olhar. Né? Então, o que a terapia do esquema acrescenta e reitera? Ou reitera, né? Pronto. A incapacidade de assimilar amor. O narcisista, ele não consegue assimilar amor porque simplesmente ele não foi amado de forma adequada. Então, ele não sabe o que é. O que é o amor? Onde vai dar? O narcisista não sabe, ele não entende esse código do amor. Por isso que o código dele é das questões materiais. Ou vinculadas a reconhecimento, quando vai para a academia, né, a gente vê muito narcisista ali buscando um reconhecimento pelo reconhecimento. Ele não vai, por exemplo, é muito bom a gente ser reconhecido, é um barato a gente ser reconhecido, mas o narcisista, ele só vai pelo reconhecimento. Ele não se preocupa com a humanidade, se a humanidade está indo bem, está indo mal, porque ele não tem empatia, a empatia dele é fragilizada, né? Tá? O relacionamento, outra coisa, né, que a terapia do esquema acrescenta a esse olhar para o narcisista, para a gente poder fazer diagnóstico. O relacionamento como fonte de aprovação e validação. Os relacionamentos para o narcisista têm que, de certo modo, validar quem ele é. Sabe? O narcisista nunca vai estar num relacionamento amoroso, por exemplo, com pessoas que ficam expondo os defeitos dele. Uhum. Esse relacionamento não vai se sustentar. Ele pode até arrumar alguém frio, como a mãe dele foi, como o pai foi, e tal. Ele pode até arrumar uma pessoa tão fria quanto ele. Mas imaginem dois bicudos, 2 narcisistas numa relação. Vai rolar, gente? Prestem atenção no que eu vou dizer aqui. Rola? Não rola, vai sair faísca para tudo quanto é lado. O narcisista, o par perfeito para o narcisista, ou é uma border ou alguém com autossacrifício bem lá, ó, para ele fazer de capacho. Entendem? Porque ele não sabe amar. Né? A inveja, né, tem lá no critério diagnóstico, mas a inveja é uma coisa muito importante, ele está sempre olhando para o que ele não tem, porque é isso que o move, ele tem. Por isso que exercícios em psicologia positiva são tão importantes. Tratar o narcisista com técnicas de psicologia positiva funciona bastante, porque a gente prioriza o que o sujeito tem. Vamos lá, o que você tem? Vamos lá reconhecer isso. Porque ele se torna um buscador. Ele quer chegar lá, num lá que a gente não sabe onde é. Porque as pessoas dizem assim, olha aí, que ingratidão, olha que ingratidão.
Meu casamento não deu certo. Gente, viveu 15 anos com o sujeito, como é que não deu certo? Deu certo. 30 anos no relacionamento, né, Jair? E o relacionamento é uma bosta. Esse casamento deu muito certo. O casamento da minha mãe deu certo. Durou 30 anos. A mulher sofre, abre mão de tudo, dá tudo. O cara leva a toalha pro cara, 30 anos levando toalha pro cara. O cara grita, o cara tá. Mas ela ali, por submissão, aí as pessoas ainda dizem que esse casamento deu certo. Não, o casamento não deu certo. Foi longo, mas foi ruim. Relacionamento bom não é relacionamento longo, hein, gente? Relacionamento bom é relacionamento amável. Então, o casamento pode ter durado 1 ano. Foi 1 ano feliz? Foi. Então, ele deu certo. Quando começou a dar errado, terminou. Né? Eu tive vários casamentos, todos deram certo, até quando começou a dar errado. O que eu fiz? Me separei. Eu não sou boba nem nada, né? Cala a tua boca, enche a boca d'água, não fala nada, se subjuga, se autossacrifica, cria um câncer e vai sendo infeliz por aí. Eu sou, como é que é? Sou infeliz, mas tenho marido, né? Não sou feliz, mas tenho marido. Olha aí. Gente, casamento ruim é casamento para não durar. Para quem? Em nome de quem? Em nome de Deus? Deus não quer isso para as pessoas. Hein? Deus não quer isso para as pessoas. Vamos pensar nisso em clínica, né? Não é? Então, por que a gente está falando? Porque, geralmente, o sujeito narcisista ele destrói a autoconfiança de uma pessoa, o sujeito ou a sujeita, eu estou falando de homens ou mulheres, né? Ele destrói, a pessoa sai destruída. O que eu encontro de mulher, paciente minha, que eu trago cacos, porque saem de relacionamentos com homens narcisistas, com criaturas narcisistas, que não têm a menor empatia, que acabam com a autoestima dessa pessoa. Então, a gente tem que juntar cacos, né? Junta os cacos para poder montar lá e aproveita como os chineses, faz ali onde ficou a cola dos cacos, coloca ouro, não é isso que a gente faz? Não é? Na técnica chinesa de recuperação de louça valiosa, é assim que a gente faz em terapia, quando a gente pega uma mulher estraçalhada de um relacionamento com um narcisista, a gente ajuda a colar os cacos e nos vãos dessa cola a gente bota ouro. Como é que a gente bota ouro? Com as técnicas da psicologia positiva. Por isso que eu digo que essa junção entre terapia do esquema e psicologia positiva é fundamental, porque a gente tem que reconstruir o eu do sujeito. O eu, quem é essa potência que foi acabada ali naquela relação. Esse olhar da psicologia positiva é fundamental para a gente tratar. Sabe? O que, né, esses restos dos narcisistas, os restos que os narcisistas vão deixando por aí. Porque a ideia dele é essa aí, ele vai deixando restos. Sem saber, né? Então, eu queria falar sobre desenvolvimento e curso. Esses traços narcisistas, eles podem serem comuns lá no adolescente. O adolescente, ele necessariamente vai desenvolver um transtorno? Não, é porque faz parte da natureza da adolescência ter esses traços. Ele vai ser um narcisista? Não, se ele tiver um ambiente adequado, que corte as asas dele e diga, seja empático, não faça isso. Uma mãe amorosa que tem esse olhar, mãe cuidador, né? Mãe, pai, quem cuida da pessoa. Olha aqui, garoto, senta aqui e se coloca no lugar do outro. Vai fazer bullying ao cacete. Está pensando o quê? E se fosse contigo? Né? Alguém que freie isso. Mas ele não teve na infância, como é que vai ter na adolescência? Compreendem isso? Mas é comum a gente perceber esse narcisismo em adolescentes. Isso não quer dizer que ele se tornará um narcisista profissional com fundo de garantia, FGTS, férias e todas as outras coisas. Tá bem? Os indivíduos com esse transtorno têm muita dificuldade quando eles vão envelhecendo. Por quê? Por quê? Eles vão perder a coisa material, né? Quando eles envelhecem, quando eles perdem dinheiro, eles entram em crise. Eu tive uma paciente, gente, sério esse bilhete, é verdade esse bilhete,
que ela ia fazer 40 anos e ela chegou no meu consultório com ideação suicida. Eu falei, por que você quer morrer? E ela disse, porque eu vou fazer 40 anos. E a opção é essa mesmo, ou você envelhece ou morre, né? E ela preferia morrer. Porque é extremamente narcisista, um buraco no peito desse tamanho. Só o que importava para ela era o corpo dela, com todas as aspas. É só o que ela pensava que importava para ela. Tá? Então, geralmente, são mais meninos que meninas, são mais narcisistas, os homens são mais narcisistas que as mulheres, ou pelo menos isso fica mais aparente nos homens que nas mulheres. E isso, na verdade, não é que fique mais aparente, não, porque a nossa sociedade é uma sociedade falocêntrica, né? Onde a mulher ela se subjuga muito mais, a necessidade de reconhecimento da mulher é muito menor. Ela já está acostumada a ser a última da fila. Na nossa geração, na minha e de algumas pessoas aqui, salvando Irlânia e Milena, aí tem meninos e meninas. As meninas lavam a louça e o reizinho vai estudar. Não era assim, gente? Quem tem irmãos, eu não tive irmão homem, graças a Deus. E tudo que meu pai queria era ter um filho homem. Tudo que os homens queriam, porque as mulheres eram massacradas. Até há pouco tempo a gente nem votava. Até há pouco tempo o homem mandava a gente calar a boca e a gente tinha que calar. A mulher tinha que calar a boca. Deus me livre, se humano. Mas Deus está amarrado em nome de Jesus. Se o homem mandar calar a boca, eu não sei. Eu acho que eu dou pernada 3x4 e nem me despenteio. Era assim, né? Cala a tua boca e cala a tua boca. Fica quieta e fica quieta. Vou ter um amante, você fica em casa. Era assim. E as mulheres, ó. Então, isso é estrutural. É estrutural. Agora, atualmente, já vou lá, Angélica. Atualmente, que as mulheres estão mais, botando as asas para fora. A mãe, é aquela velha história: o chefe briga com o cara, o cara chega em casa, briga com a mulher briga com o filho bate no cachorro. Então, para aquela criança, ela é uma mãe narcisista, porque o poder é onde ela exerce o poder. Onde é que ela exerce o poder? Na criação do filho. E ela foi criada dessa forma, né? Narcisista também. Exatamente. Aí ela pode se espalhar. Entende? Isso. E é igual ao border. Border também é a mesma proporção. É muito mais, 75% mulheres diagnosticadas border e 50% homem. Por quê? Por quê? Né? Porque as mulheres são mais emotivas, porque chamam o homem de psicopata quando ele mata uma mulher, quando, na verdade, a base desse comportamento pode ser border. Daquele, se você não ficar comigo, você não fica com mais ninguém. Isso é border, típico de border. Se não for comigo, você não fica com mais ninguém, eu vou te matar. Típico. E o homem é muito violento, então ele vai para a categoria psicopata, nananã, quando na verdade border. Prioritariamente, né? Porque a gente já sabe que outros transtornos de personalidade podem coexistir ali, são comorbidades, né? O que a gente vai chamando de comorbidades. Diagnóstico, dá tempo, Ricardo? Vamos lá, incapacidade de assimilar amor. Relacionamento como fonte de aprovação e validação, porque eu acho que eu fui para aí, né? Empatia limitada, porque lá no DSM-5 é falta de empatia. Aqui o Jung vai falar sobre a empatia limitada. Ele tem alguma empatia. Alguma. Quando essa criança vulnerável, solitária, coloca o nariz, a empatia dele vem junto. Sabe? Quando o modo criança vulnerável bota o nariz, a empatia vem junto. Mas aí, rapidamente, ele vai para o modo autoengrandecedor. E aí a criança desaparece dentro dele. Outra, idealização, e lembra que eu tenho que falar uma coisa de modo. Idealização e desvalorização do objeto de amor, né? Arrogo em relacionamentos, e o modo autoconfortador desligado na ausência de afirmação externa.
a gente vai ficar com essa frase. Olha aqui, eu não estou falando que a gente tem muita coisa para falar? Muita coisa para falar, menino. Cara, tem tanta coisa legal aqui, tanta coisa legal que vocês não imaginam. Outra coisa legal que eu ia falar para falar de modos, para finalizar aqui minha falação, Fragmentados voltou para a Netflix. Eu estou com cuidado de não indicar qualquer filme, porque depois vocês ficam doidos querendo e não tendo. Fragmentados. Assistam Fragmentados urgentemente. Quem assistiu, assista de novo. Por quê? Ele fala ali sobre o transtorno dissociativo de identidade. E o transtorno dissociativo de identidade é a forma exacerbada de todos os modos. Aquilo é uma aula sobre modos, porque o sujeito tem 23 personalidades, mais uma, 23 mais uma. São modos que o indivíduo montou dentro dele para poder lidar com a dor que ele tinha de existir, para a criança dele lidar com a dor. Gente, assistam para a gente discutir modos. Assistam, por favor. Eu assisti pela quinta vez, talvez, quinta. É maravilhoso, tá? Porque ali você vê, e a gente percebe isso, quando o sujeito fica irado, aí a pessoa fala assim, parece que ele incorporou. É porque é um modo verdadeiro que ele criou para se proteger da loucura que é viver, tá? Até rimei, porque eu sou uma pessoa o quê? Poética. Meu modo, Adriana, poeta. Ó, vamos parar aqui, então.